Olá, nós estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus. Já curtiu a publicação da igreja? Já está seguindo o canal? Nós temos encorajado a todos aqueles que estão nos acompanhando nos devocionais a fazerem isso, para que nós alcancemos mais pessoas através da meditação na palavra. Você pode fazer algo além de curtir e além de seguir, você pode também compartilhar esses devocionais com seus familiares, amigos, talvez lembrando de alguém que precise talvez ouvir essa palavra. Você pode também ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas através desses recursos que a igreja tem disponibilizado. Bem, vamos ler aqui Efésios capítulo 4. Hoje eu quero ler a partir do versículo 7. O texto bíblico diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja bem, ainda dentro do contexto do viver de maneira coerente com o chamamento que nós recebemos, de viver de maneira digna o Evangelho, de cultivarmos virtudes internas e exteriorizarmos essas virtudes para a glória de Deus, cultivando e mantendo a unidade da igreja, nós descobrimos, pelo texto que Paulo escreveu aos Efésios, que esse cultivo e manutenção não é responsabilidade apenas dos pastores e dos líderes da igreja, mas é uma responsabilidade de todo cristão. Veja bem, o texto aqui ele fala que Cristo Jesus, depois de ter vencido a morte, depois de ter ressuscitado, ele concedeu dons aos homens. E esses dons que ele concedeu, aqui ele apresenta como pessoas que são separadas por ele para um serviço específico dentro da igreja, que é o de pastorear o rebanho, equipar o rebanho, treinar o rebanho, capacitar a igreja para um serviço para que cresçam em Cristo Jesus e através desse crescimento em Cristo Jesus possam então servir e cooperar para o crescimento da comunidade como um todo. Eu gosto muito do lema do Dimas Paulk, do TBI, né? O lema do Dimas Paulk é o seguinte: todos à maturidade, alguns à liderança. Todos à maturidade, alguns à liderança. E eu vejo claramente essa máxima aqui no capítulo 4 de Efésios. Por quê?
Porque Deus não vai separar todos os membros homens para o ministério pastoral. Contudo, não significa que estes homens, membros da igreja, não possuam dons e não devam exercê-los para a glória de Deus, para cultivo e manutenção da unidade da igreja, para a expansão do reino de Deus. Pelo contrário, aqui diz que esses homens que chegam à liderança, separados por Deus, têm o dever, a responsabilidade diante de Deus de preparar homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças para que adorem a Deus, para que amem a Deus, para que amem a comunidade, para que sejam igreja, para que sirvam a Deus ao servirem uns aos outros. Então esses homens, eles equipam a igreja, e aí você pode observar que o objetivo é para que estejam aptos para o ministério, mas para que sejam conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós fizermos uma avaliação do nosso coração hoje, eu quero te desafiar, assim como eu sou desafiado, a nos avaliarmos a partir do referencial que é Cristo Jesus. Ele diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Não devemos nos comparar por baixo, por exemplo. Sabe, eu não estou tão mal porque eu estou fazendo o mínimo. Não, você deve pensar assim: isso que eu estou fazendo é coerente com o meu chamamento? Essa disposição, essa dedicação, essa entrega para cultivar a unidade da igreja, para mantê-la, para que o evangelho cresça por dentro, mas também se expanda através da nossa comunidade. A minha disposição está à altura de Cristo? Ela reflete o meu conhecimento de Cristo? Ela reflete que eu tenho crescido em maturidade, à luz daquilo do caráter de Cristo? Se nós nos avaliarmos por baixo, nós vamos sempre estar bem, porque sempre haverá alguém que está talvez com mais dificuldade do que a gente, mais frio do que nós talvez estejamos. Mas se nós nos compararmos com Cristo, nós vamos estar sempre aquém. Então sempre haverá algo a ser trabalhado, sempre haverá algo a ser confessado, sempre haverá algo a ser aperfeiçoado, sempre haverá algo em nós que ainda careça de transformação, ainda sempre necessitaremos de aperfeiçoamento em termos de maturidade. Não é perfeição, mas maturidade. Então eu quero te encorajar hoje a olhar. Talvez você não seja chamado para o ministério pastoral, para o ministério missionário. Talvez você não seja alguém chamado à liderança, mas você tem dons e a responsabilidade do cultivo, da unidade da igreja, a manutenção, também é sua. Deus quer usar a tua vida para que a igreja cresça, através do serviço que nós vamos prestar a Deus e uns aos outros, através dos dons que o Senhor tem nos dado. Eu quero realmente, pensar com você. Você tem sido igreja? Você tem se esforçado? Você tem amado a Cristo e abraçado o Evangelho de tal forma que isso seja refletido na sua vida como membro de uma igreja local? Caso contrário, avalie isso, entregue a Deus, peça ajuda. Talvez você esteja bem nesse sentido. Então, guarde o seu coração, se fortaleça em Cristo para que isso se mantenha, porque aqueles que estão de pé podem cair. Então eu oro para que a graça de Cristo Jesus nos auxilie nesse sentido, todos à maturidade,
alguns à liderança. Talvez você seja alguém que Deus esteja chamando para a liderança. Mas se você não é alguém que Deus está chamando à liderança, certamente, se você é salvo, você é alguém que Deus está chamando à maturidade. E uma pessoa madura em Cristo Jesus é uma pessoa que vive em comunidade, é uma pessoa que é igreja. Que Deus te abençoe.